Eu penso que se calhar já estou aqui a dizer as neiras no sentido que... Ora bem. Ora bem. Ora, vamos ver se esta coisa está a funcionar. Ora bem, ora cá está. Ora bem, são 21 horas. Então, caro amigo, querida amiga, telespectador, muito bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme a hora ou o local em que nos esteja aqui a ver, ou que mais tarde nos vai rever. Estou, de facto, com som de retorno a dizer que estou a sair bem, portanto vou retirar aqui o auricular. É com muita alegria e também com alguma expectativa que estou aqui para ouvir aquilo que certamente também o caro amigo e a querida amiga vai ouvir. Hoje vamos ter de facto aqui um assunto um bocadinho complicado, que eu não sei até que ponto é que saberei também gerir estas coisas. Antes de mais nada quero, como digo, dar as boas-vindas a estes 47 que neste momento estão aqui na nossa companhia, e também agradecer, antes de mais nada, aos meus convidados por estarem aqui hoje, alguns deles num dia muito especial, até de um casal que está aqui, que eu convidei, e que precisamente neste dia comemoram 41 anos de casados. 30. Ai, tem 30, então é 31. Ai, é 31, exatamente. Espero que não seja nenhum 31. E então, de facto, para si, amigo telespectador que nos está a ver no Facebook, seja no meu Facebook pessoal, seja no Facebook da Paróquia Tarbuçu, de Os da Ribeira, ou de Espinhal, ou do Arciprestado, seja para si que mais tarde nos possa ver com outra qualidade de imagem no YouTube, ou até também, se é assinante da Mel, na televisão, do meu canal 190619, sejam todos bem-vindos a esta entrevista, que eu não sei que nome é que lhe hei de dar. Talvez pais com filhos com necessidades especiais, pais
especiais para filhos que são diferentes numa coisa e nós noutra. Enfim, há muitas perspectivas com que se pode abordar esta questão. E por isso quero dizer que tenho aqui comigo o João José, que é informático, engenheiro informático, 55 anos, é consultor informático, está casado com a Margarida, que é professora, tem 3 filhos, uma filha que se chama Joana, que é médica e pediatra, e que tem 29 anos. Tem o João Nuno, 22 anos, e que é mestrando em finanças, tanto quanto andei a investigar, e a Carolina, com 24 anos, que é a protagonista um pouquinho desta nossa história, e que daqui a pouco vamos conhecer certamente alguns detalhes e alguns pormenores acerca dela e daquilo que ela é, e daquilo que ela faz, e daquilo que ela reage e por aí fora. Por outro lado, tenho aqui comigo também ao meu lado a Laura Coelho, tem 44 anos, casada, escriturária. Aliás, eu quando a convidei e quando lhe perguntava, afinal, Cachopa, o que é que tu fazes? Ela lá foi dizendo que além de escriturária também ajudava no balcão e na produção, conforme as necessidades, digo eu. E portanto é esta senhora que está aqui ao meu lado, que tem 2 filhos, é casada também, tem 2 filhos, a Matilde, que é mais nova, com 9 anos, o David, que é também de facto a razão porque ela está aqui hoje, que tem 14. Quer a Carolina, de 24 anos, quer o David, com 14, são, digamos, a razão porque de facto estão aqui hoje. Aliás, eu quero dizer-lhe que, e agora sejam bem-vindos a todos os 75 que estão na nossa companhia, eu quero lhe dizer que o pretexto para esta conversa surgiu assim por mero acaso. Estava de facto antes de começar a Eucaristia, numa das minhas paróquias, quando de repente o João José, que está aqui presente, me disse: "Ó padre", e eu estou a citar quase textualmente: "Ó padre, toma lá aqui, se puder fazer este aviso", e que aviso é que era? Era de facto dizer que havia um espetáculo para a inclusão, um concerto solidário para a inclusão, que vai acontecer no anfiteatro da Reitoria da Universidade de Aveiro, e é uma maneira de ter fundos para lidar com gente assim. E eu assim: "Ó João José, acho que mais do que eu, acho que a pessoa mais indicada para falar deste assunto és tu". E o João José falou com a voz e com a razão e também com o coração e com as lágrimas nos olhos. E é de facto para falar assim, deste jeito, com muita autenticidade, que eu gostaria hoje de colocar a questão. Também quero dizer que antes de começar eu estive a dar uma espreitadela e de facto comecei a dar conta que este assunto era um assunto muito sério, porque nomeadamente nós encontramos aqui no spot que eu fiz para noticiar um bocadinho esta entrevista. Eu estava aqui a ver se você conseguia, mas se calhar tenho que ir aqui que é mais fácil de ver. E encontrei aqui gente que está na vossa situação, quer dizer, gente que tem filhos, que também tem filhos diferentes. Eu estou a chocar se disser isto. Não. É isso mesmo. São diferentes. São. João José e Margarida podem rever-se um no outro, e para quem não conhece a Carolina, quem é a Carolina, além de ser vossa filha? Bom, é muito fácil explicar quem é a Carolina. A Carolina é uma menina muito bonita. Desculpa. É uma menina que, à primeira vista,
ninguém se apercebe de que é portadora de uma deficiência a nível cognitivo e também motor. E que à primeira vista ninguém se apercebe de que ela realmente é diferente. E por isso mesmo ela enfrenta um problema logo à partida, porque ninguém nota. E quando começa a conversar com ela, quando começa a interagir com ela, começa a perceber que há algo de diferente, que há algo diferente nela. E muitas vezes há aí logo um choque terrível com as pessoas que não estão preparadas para, não estão sensibilizadas para, portanto, perceber que elas também não têm ela não tem um rótulo. Exatamente. Mas, portanto, esta gente precisa de que o interlocutor tenha sensibilidade para, portanto, interagir com ela. Por exemplo, a Carolina tem um problema muito grande, que é transversal a muitas doenças do foro cognitivo. Ela não comunica diretamente com os olhos nos olhos com as pessoas. O contacto ocular é muito complicado. É? Sim. Ela tem dificuldade quando está a falar com as pessoas em as olhar nos olhos. Isso é uma luta que nós temos e que temos vindo a trabalhar desde muito cedo. E que muitas vezes é interpretada como má educação, falta de educação. Portanto, esta característica que é transversal a imensos portanto, casos como ela. Casos como dela. Portanto, é logo um marco, não é? Claro. Depois tem uma outra dificuldade, é avessa ao toque. Ou seja, mais uma vez, estas pessoas especiais, que nós lhe chamamos, têm essa particularidade. Muitas delas são avessas ao toque. Não beijam direito. Muitas vezes nem permitem toque. E isso é logo mais uma vez, portanto, interpretado, muitas vezes, para quem não está sensível a estas situações, a estes casos, como falta de educação. Portanto, sim. Que depois ela torna-se rude. Torna-se, às vezes, até, portanto, áspera. E até inconveniente. Em algumas situações. Há que ter, portanto, logo à partida, é preciso sensibilizar as pessoas para que, quando se confrontem com um caso destes, não reajam logo, contem até 3, respirem fundo e pensem assim, deve haver aqui qualquer coisa de diferente. Não digo de errado, porque nós... Mas já agora, peço desculpa, essa doença tem nome? É sim, esta doença, portanto, a Carolina tem uma doença que tem um nome. Portanto, é uma doença rara, de origem metabólica, que está entre as 500 e muitas doenças raras conhecidas, que têm um nome. Tem um nome que se chama deficiência de GAMT. GAMT? Sim, G-A-M-T. GAMT. Que é qualquer coisa como a incapacidade de processar uma proteína, que é responsável na infância pelo desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento psicomotor. Portanto, primeiras manifestações, peço desculpa, as primeiras manifestações que nós começamos a sentir foi precisamente na parte motora. Porque com 6 meses de idade a Carolina não conseguia segurar-se sentada sozinha. Com quantos, desculpa? 6 meses. E já nessa altura eu dizia ao meu marido que havia qualquer coisa que não era normal na Carolina. O meu marido dizia que não, as crianças... Vocês, entretanto, já tinham tido alguns filhos antes, não? Tinha o exemplo da mais velha, da Joana, que tinha sido ainda por cima bastante precoce. Exato. E, portanto, quer queiramos, quer não, acabamos por comparar, não é? E eu percebia perfeitamente que havia qualquer coisa que não era normal na Carolina. E o coração não também é mais, enfim, o nosso sexto sentido. Se puderem, eu sei que é muito difícil, mas não é educação, mas se puderem olhar de vez em quando para lá... Vamos tentar. Pronto, e portanto era um bocadinho isso. Logo com 6 meses comecei a perceber que havia alguma coisa de diferente na Carolina. O meu marido no início foi desvalorizando, mas aos poucos foi-me dando razão e portanto a Carolina entrou no Hospital de São João
para ser acompanhada em diversas consultas para tentarmos chegar ao diagnóstico com 8 meses. E só aos 12 anos de idade é que foi feito o diagnóstico da Carolina. Ela foi acompanhada por uma médica extraordinária, que eu posso citar, que eu não sei. Olha, não é só dizer mal, não. A doutora Elisa Leão, que foi incansável e que nunca desistiu da Carolina. Ela chegava ao ponto de nos dizer: bem, eu penso que já fiz tudo o que tinha a fazer pela Carolina, mas ainda vamos fazer mais isto. E, portanto, ela foi de facto incansável, nunca desistiu, e enquanto não chegou ao diagnóstico, e que foi apenas aos 12 anos, ela não parou, nunca. Pronto, a partir daí tem sido uma caminhada longa, não é? Mas pronto, isto no fundo tem a ver com o meu marido dizia, uma deficiente enzima, proteína, que lhe provoca atrasos em termos musculares e depois também em termos motores, não é? E cognitivos. Claro que nós começámos a notar, inicialmente, na parte motor. Sim. Ora bem, estão aqui a dizer que, mas eu não noto isso, que o som pode não estar a sair muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, se eventualmente, eu peço desculpa aos 80 que estão neste momento na nossa companhia, que nos digam, por favor, até se o comentário que surgiu aqui, se é problema da pessoa que o disse, como é que está a sair o som, se o som está a sair bem. Eu agradeço às pessoas que estão, que nos digam, por favor, se há interrupções de som, se de facto há alguma anomalia, porque de facto nós aqui não estamos a detectar, e por outro lado só houve alguém que nos comentou exatamente qualquer coisa menos positiva, e portanto, por favor, agradeço que nos digam se estamos ou não a sair bem. O som está bom? Pois, eu penso que sim. Joaquim? Não, pronto. Mas pronto, eu penso que está perfeito o som. Bem, pronto, exatamente, então, mas ouve-se bem, só foi também, aqui houve alguém, só uma pessoa que falou nisso. Já agora, para fazer aqui uma pequenina, o David é de outra guerra, como é que é? Sim, é uma guerra um bocadinho mais fácil. O David também detetei sempre, desde que eles começam a galrear e começam a sorrir, e ele era diferente dos outros meninos que eu encontrava, inclusive de uma sobrinha que era um ano mais velha que o David. Também nessa parte ele não começou a sorrir muito mais tarde, a galrear muito mais tarde, o segurar-se, o equilibrar-se era muito complicado. E foi uma luta, a minha luta só começou com ele no diagnóstico dele. O David já tinha 4 anos, porque foi quando, entretanto, ele foi para a pré, e foi quando nós sempre a insistir e conseguimos que fosse feito um estudo, e pronto, e foi o David, sempre usava a boca entreaberta, a língua muito de fora, quando me encontravam num lado qualquer, por alguma confiança que tinham comigo ou nem tanta, perguntavam: o teu menino tem algum problema? Porque quem olhava para ele começou a usar óculos, tinha 2 anos, porque ele tinha um grau de miopia muito elevado, que agora na genética disseram que poderia ter a ver com o problema dele. E depois, com aqueles óculos muito graduados, com a boca aberta, com a língua de fora, era um menino muito rechonchudinho. Dava, quando nós passamos por uma criança que tem trissomia, nós olhamos e o David fazia assim umas parecências com esse tipo de situação, e faziam esse tipo de pergunta, e eu disse: acho que não sei, eu acho diferente, mas os médicos dizem que eu é que sou maluca. E foi sempre uma luta muito constante para o desenvolvimento dele, foi sempre muito puxado. Quando ele não gatinhou, quando ele foi para começar a andar, tinha quase 2 anos, quando começou a dar os primeiros passos, e eu lembro-me, o meu marido andava com ele pelas mãos e eu andava de joelhos, a mudar-lhe os pés, para ele saber que tinha que mudar os pés, porque senão ele não mudava os pés. Pronto, e foi assim uma luta sempre muito a dedicar muito a ele, e mesmo a puxar mesmo muito por ele. E só quando ele foi para a pré é que existiu essa situação,
e depois foi para a terapia da fala, porque ele não falava, não se entendia nada do que ele dizia, porque lá está ele, a parte muscular dele, da boca, das mãos, dos pés, a motricidade fina e grossa era muito afetada, e ele passou pela fase de ir para a genética, foi só, já estava na fase de fazer os 5 anos, quando ele entrou na genética, onde foi detectado que o David, portanto eu sou portadora de um cromossoma X que tem uma pequena... O David que tem 14... O David está com 14 anos agora, vai fazer 15 este ano, sim. Ele tem portanto eu tenho um cromossoma com uma pequena alteração, esse cromossoma X que eu passei para ele, ao chegar a ele duplicou a malformação, digamos assim, e fez com que o David tivesse este problema que ainda não tem nome, porque ainda anda em estudo. Infelizmente ainda anda em estudo, porque já estamos há 1 ano e meio à espera de um resultado de uma recolha de sangue que fizemos, tanto eu como o meu marido, ainda estamos à espera que nos chamem para nova consulta, porque ainda não tem nome. Porque você tem uma filha, tal como vocês têm 2, tudo 100%, não é? A Matilde veio mais tarde e fiquei muito preocupada quando Claro. soube dessa alteração do cromossoma, fiquei muito preocupada, mas na genética tranquilizaram-me logo. Tranquilo, porque você nunca passava essa alteração desse cromossoma à sua filha, sendo ela filha feminina, só passa aos rapazes. Aí tranquilizou-me um bocado, mas pronto, mas a Matilde desde sempre, desde bebê, foi sempre uma criança... Que agora tem 9 anos. É uma totalmente diferente dele, não tem nada a ver com o desenvolvimento do David, nem muito nem pouco. O que é que vocês vão saber? Digam lá. Não, eu estou a ouvir esta mãe a falar e estou a pensar, porque no nosso caso... Pois, o problema também é genético. E nós temos já identificado o gene que causa a doença da nossa Carolina. E é engraçado porque esse gene é um gene que eu sou portadora, o João é portador e o cruzamento dos dois deu este resultado. E os meus filhos, enfim, ditos normais, Certo. são portadores também. Portanto, há o risco de encontrarem alguém portador e normal. Aí quando se juntam os dois portadores é que... E isto tem a ver com uma coisa muito particular de Oeixe da Ribeira. Ah, É verdade. não me diga. É verdade. Oeixe da Ribeira, como toda a gente sabe, é quase uma ilha. E em tempos idos, portanto, os familiares casavam-se entre si. Portanto, potenciam portanto, este tipo de situação. De proximidade. Que é o caso da Margarida. Da Margarida, exatamente. E o meu caso, porque somos ainda, enfim, primos em terceiro grau. E por isso mesmo digo Oeixe da Ribeira porque Oeixe da Ribeira isolado, antes da ponte, aquelas coisas todas. É só para dizer que, por exemplo, existem 12 ou 13 casos da Carolina iguais à Carolina em Portugal. E existe um, portanto, no norte, que é a Carolina, existem os outros na Madeira. Que vem precisamente... Que vêm precisamente, portanto, a explicar porque é que... Ou fundamentar aquilo que acabaste de dizer, não é? Exatamente. Portanto, esta questão, enfim, se algum dos meus filhos normais, chamamos-lhe assim, que eu não gosto nada de dizer sim, se a Joana e o João encontrarem alguém portadores, portanto, vão ter filhos, portanto, Como a Carolina. Carolina. A não ser que, entretanto, como já se descobriu, possa ser que... Exatamente, mas é importante, portanto, passar esta mensagem aos meus conterrâneos, porque pode acontecer alguém que venha a seguir o mesmo caminho Exatamente. que eu segui com a Margarida, pronto, que acabámos por casar e sermos ainda Nós. de famílias. Pronto. Sim, eu só quero aqui dar aqui um aviso e uma clarificação a todos aqueles que nos estão a ouvir e que se calhar não sabem onde é que fica Oeixe da Ribeira. Portanto, e também se calhar alguns, neste momento, 104, obrigado por estarem aí desse lado, e se calhar alguns também nem sequer me conhecem. Eu sou o Padre Júlio Grangeia, já agora, e de facto esta é mais uma iniciativa de trazer até junto de si casos, não são casos quaisquer, são casos que nos façam refletir naquilo que nem sempre pensamos e que é fundamental. E então estava eu a dizer que aqui o João José e a Margarida são precisamente naturais de uma freguesia chamada Oeixe da Ribeira, que agora já é a ponte,
que liga Oz da Ribeira a Travessou e por aí fora, que é outra paróquia que agora até está englobada na mesma freguesia, Travessou e Oz da Ribeira, mas que de facto há uns anos atrás não existia ponte, era só por barco, não é? Era só por barco do Zebedeu, segundo reza a história, e portanto, como só havia barco, portanto, havia a preocupação de encontrar o parceiro ou parceira ali por ali. E a consanguinidade era muito grande. Portanto, Exatamente. Portanto, e potencia estes casos Exatamente. e outros que eventualmente, enfim, as pessoas não identificaram, não lhe deram um nome, mas que existem. Portanto, Claro. isto... Mas foi um choque para vocês. Aliás, não, é assim, nós antes de casarmos já tínhamos feito estudo genético porque tínhamos consciência de que poderia vir a acontecer uma situação destas, ou destas, pronto, como pela esta, proximidade. ou outra qualquer. Só que pronto, era este o nosso caminho e avançámos. Graças a Deus temos 2 filhos. Sim, Está muito bem e a nossa Carolina está muito bem também. Mas aquilo que... Porque a nossa Carolina é diferente, mas é uma menina feliz. E nós somos felizes também com a nossa Carolina. Mas quando surgiu, quando todos os pais, o meu príncipe, minha princesa, com todos aqueles arquétipos e com todas aquelas características que a gente sabe, com aquela expectativa que é enorme perante alguém que vai chegar e depois dão conta que não foi como a outra que saiu tudo perfeito. Sabe, padre, é assim, a vida tem, portanto, tem 3 ou 4 fases. Enfim, é a espera, não é? É realmente depois o choque. Depois não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não depois faz-se o luto. Exatamente. E a seguir depois passa-se a ação. Exatamente. Há muita gente que infelizmente fica pelo luto. Nós tivemos a sorte e a força de passarmos à ação. E a Carolina, porque assim, hoje há uma resposta para este tipo de gente com deficiência leve, moderada ou profunda, na escola, até aos 18 anos. Até aos 18 anos, mal ou bem, esta gente diferente está, enfim, está mais ou menos portanto, acompanhada. Está ocupada, diríamos assim. Depois da escola é que é o drama. Depois dos 18 anos é que é o drama. Eu queria fazer essa pergunta, é o drama. Não sei como é que é porque depois toda a gente começa a perguntar e depois? E depois? Depois já há vários caminhos, vários caminhos a seguir. Nós começamos a procurar respostas e fazemos muitas perguntas e as respostas há poucas. E neste caso, no meu caso, no nosso caso, portanto, pusemos os pés a caminho. Fomos procurar algo que fosse capaz de potenciar aquilo que a Carolina tem de bom. Porque esta gente com especial tem lá o rótulo, são deficientes. Exatamente. São deficientes. Exatamente. Nós não nos custa nada ouvir esta palavra. São. Mas em cada um deles eles têm todos potencialidades, competências. E é isso que depois interessa desenvolver. E voltando à nossa luta, nós fomos procurar algo que potenciasse as competências da Carolina. Porque, só abrindo aqui um parênteses, eu peço desculpa mais uma vez, de vez em quando interrompo, é que assim, foi de facto a fase, se calhar posso considerar a fase mais difícil da nossa vida, a saída da Carolina da escola. Porque a Carolina teve um percurso escolar muito, digamos, normal, apesar de tudo. Normal, entre aspas, certo. Até ao 9º ano. Com especificidade. Ela estava na escola onde eu estava, foi devidamente acompanhada. Nós passávamos os fins de semana a estudar com ela e ela conseguiu ter resultados e conseguiu fazer exames nacionais e fazer o 9º ano. Sério? Portanto, sim. Portanto, a Carolina
foi de facto um caso que eu acho que, aliás, o próprio médico ficava impressionado, só que nós passávamos o nosso tempo, dividíamos as disciplinas, o pai ficava com umas, a mãe ficava com outra, fazíamos resumos para a Carolina, trabalhávamos com ela e ela conseguiu assim fazer o 9º ano. Depois do 9º ano tudo se complicou, porque quando a Carolina foi para o ensino secundário, entendemos que seria melhor colocá-la no ensino particular, pelo facto de poder estar mais protegida, porque tínhamos receio de uma escola aberta, dela poder sair, claro. Ela não tinha autonomia para andar sozinha cá fora. Não tinha e não tem. Não tinha e não tem, exatamente, mesmo ainda agora, com 24 anos, e portanto isso eram preocupações grandes para nós. Então optámos por a colocar no ensino particular. Mas isto, em termos de ensino, quer seja particular, quer seja público, nós sabemos que os nossos meninos às vezes são muito cruéis. E se até o 9º ano as coisas correram bem e houve de facto ali alguma ajuda e algum apoio e até os próprios colegas eu sentia, embora eu também estivesse mais de perto e se calhar isso dava algumas garantias à Carolina, e portanto nessa fase ela conseguia ir progredindo e ela sentia-se bem na escola, adorava a escola. Quando íamos a uma consulta médica ela ficava preocupadíssima porque não queria ir, porque não podia faltar à escola. Peço desculpa, também acontece um bocadinho com E tenho que ir, mãe, mas isso não é assim tão importante, e eu vou faltar à minha aula e depois como é que eu vou fazer? Filho, pedes o resumo, mas já vou perder uma aula. É muito delicado. Pronto, a minha filha era exatamente a mesma coisa, mas a partir do ingresso no ensino secundário tudo mudou precisamente porque ela começou a ser discriminada, marginalizada, começaram a chamar-lhe deficiente. Claro. Ela ainda se aguentou no 10º e no 11º ano e até meio do 12º ano. Quando chegou a meio do 12º ano, estava no curso profissional, obviamente, claro, não é? Claro. Porque não teria condições para estar no ensino regular normal. Mas ainda conseguiu chegar até aí, com muito apoio sempre, de todos os lados, claro. Quer da família, porque também é assim, há uma coisa que eu tenho que dizer. De facto, eu tenho uma família extraordinária. Eu, quando falo da família, não estou a falar do pai e da mãe, estou a falar do pai também, dos irmãos, dos avós, dos primos, dos tios, dos amigos. Nós temos muita sorte e eu acho que é graças a isso que a minha Carolina é uma menina feliz. Porque há muita gente que se preocupa com a minha Carolina, há muita gente que se preocupa connosco também, por termos a Carolina e pelas limitações que ela tem e portanto, nós sentimos essa preocupação. Eu acho que, pelo menos para mim, eu posso dizer que me dá algum conforto em muitas situações, porque há situações difíceis pelas quais passamos já, com certeza, não é? Claro. Como devem imaginar. Mas como estava a dizer, essa fase do secundário, e porque estávamos a falar da transição depois para a saída da escola, é que foi a pior fase da nossa vida. E foi aí que nós percorremos todas as instituições e não havia um lugar onde colocar a Carolina. Porque a Carolina não estava bem numa CERSI, porque a CERSI não era para a Carolina. A Carolina tem uma deficiência moderada, a Carolina não se encaixava naquele tipo de instituição. A Carolina, tentámos a APP e a CDM. A Carolina também, na altura não tinha vaga, mas também não me pareceu que fosse o melhor para ela. E que mais havia? Vivemos em Aveiro, região de Aveiro, não havia respostas. E foi aí que nós enfrentámos um grande problema, porque a Carolina ficou 2 meses em casa, 2 meses e pouco, e foi terrível, porque a Carolina, completamente descompensada, não me queria deixar trabalhar. Eu chegava a sair de casa a chorar, porque ela se agarrava a mim e dizia: tu vais trabalhar e tu gostas mais dos meus alunos do que de mim, tu gostas mais dos teus alunos do que de mim. Tu não podes sair e deixar-me em casa. Foi um intervalo de tempo de desespero mesmo, muito grande.
E é aí que eu digo que acho que foi muito importante o apoio que nós tivemos todo à nossa volta, porque eu penso que se não fosse assim não teria aguentado. E é aí que surge o que se calhar o João ia falar. Mas antes de falar eu quero vocês estão a bater recordes, porque nós estamos neste momento com 150 em direto, e por isso, já agora, até para aqueles que mais tarde nos vão, e até porque, e pensando no assunto, uma das questões que eu gostava de colocar, quer a vocês, quer a Laura, em relação ao David, e o David com 14 anos, e a vossa com 24, eu queria, já que vocês disseram que não tinham problemas em falar de tudo, eu queria saber como é que é esta história da sexualidade. Mas isto são as cenas dos próximos capítulos, depois disto. De qualquer modo, para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, e realmente neste momento são 155, eu estou a dizer isto porque para nós isto é óbvio, quem está aqui a assistir dá conta que são 155 neste momento, mas para aqueles que estão a ver, que nos estão a ver no YouTube, para onde vai ser colocado este vídeo e depois mais melhorado, ou até para aqueles que nos vão ver no meu canal 190619, podem não saber o que é que está a passar. E neste momento temos aqui realmente muita gente, temos aqui alguns comentários que eu penso que são interessantes e que eu confesso que, dado o interesse da conversa, até nem tenho posto os olhos, mas realmente nunca acaba, isto nunca acaba. E portanto, além, está aqui um colega meu também, já agora, o padre Nuno Rosário de Lisboa, de Patriarcado, que é o responsável por estas coisas da comunicação social do Patriarcado. Um abraço, pá. E mais o quê? E então, diz aqui a Maria: olá, boa noite, beijinhos para todos, gosto muito de vocês, diz aqui de facto a Maria Lima. Também aqui Lourinha Moita dos Ferreiros, é onde ela está aqui. Também está aqui a nossa irmã Zélia, também nos Estados Unidos. Jorge, olá, viva, boa noite, depois lá é mais cedo. Boa tarde, é mais boa tarde, exatamente. A Maribel Cardoso e também a Maria, muito boa noite, Famalicão Braga. O teu irmão também está a ver se a irmã se está a portar bem, o João Coelho. E mais o quê? Já agora peço desculpa, boa noite aqui do Luxemburgo. Também, boa noite, essa de ter filhos diferentes não existe. Não gosto dessa forma, a gente também só está a falar assim, que é para ver se a gente se entende, mas diz aqui o Rui Liliana, que também é de Ois da Ribeira e que está, penso eu, em Sequins, essa de filhos diferentes não existe, não gosto dessa forma de ver a coisa. Somos todos diferentes e todos iguais, são filhos e nós somos pais, todos nos comportamos uns aos outros, acho que ninguém está a pôr isso em causa. Depois, mais para a frente, diz aqui a Cláudia Daniela, pelo nome dá-me a impressão que é aqui que Tarbassou: os vossos filhos são especiais. Um beijinho muito grande para todos. E às vezes assim, com estas pequenas frases, diz-se muita coisa. A Maria Cadinha, que é de Ois da Ribeira: parabéns pela ousadia, admiro-vos muito, o som está bom. Boa noite, o som está ok. Isso foi naquela zona, naquela altura. A Joana Reis, não sei se conhecem, a Joana Reis está perfeito, ouve-se bem. A Joana Reis é precisamente a filha que é médica, que está de facto também a acompanhar-nos. Eu estou nos Estados Unidos e estou a ouvir bem sem cortes, diz lá o Jorge, que eu há pouco falava. Não há interrupções, está muito baixo, então ponham mais altos. Mais o quê? Está muito bom, mas de vez em quando falha um pouco, mas consegui voltar ao normal. Eu depois vou ver se vocês me estão a enganar ou não. O som e a imagem não estão consolidados, mas dá para ouvir. Pronto, Marcos, obrigado. Marco, obrigado. A tua voz, sim, a dos convidados não se ouve. Você tem que falar mais alto. Aqui está da Suíça, está ótimo. Então, a ver, isto é sempre muito complicado. Depois está outra pessoa na Suíça, a Graça, que por acaso conheço, que é de Casal de Álvaro e que está lá com o filho, a Isabel Aragojoli. Penso que esta Isabel, que foi professora na Adolfo Portela, penso eu. Ana Koning, que é de Ois da Ribeira e que está na Alemanha. O Vítor Espadilha, oi, que bom, olá, é o padre lá da Moita.
o padre Vítor Espadilha. E mais o quê? Tem aqui muita gente, olá Padre Júlio, que está a ouvir a transmissão de Braga, um abraço, boa noite a todos, o som está excelente, agora uma pessoa agora perceber coragem e muita força para todos os pais e um carinho muito especial para essa minha joia maravilhosa Laura. Pronto, um beijinho para todos. Adélia, também é para agora. O David é um menino fantástico e graças a Deus apanhou uma boa equipa no pediatra, do qual a minha filha também fez e faz parte. Parabéns a estes pais. A ação é a palavra certa para ultrapassar as diferenças, diz aqui a Adélia. Clarinda, Sr. Padre, a mãe do Diogo que investiga na net, a mãe do Diogo deve ter trocado, deve ser da vida, MED TLL, depois tu vês nisso para este link, o que é que isso quer dizer. O João e a Guida e Laura são uns pais magníficos, uns pais de luta, estão a ser uma inspiração para nós. Pronto. A Carolina de certo vai ter um futuro muito risonho, ela merece e a família merece. Um beijinho, Guida e João, parabéns pelo vosso testemunho. Helder Santos, parabéns para a Júlio, parabéns à Guidinha e ao João pela partilha, um abraço daqui do Porto. E mais o quê? Carlos Alberto Carvalho, que também é de Osma, passa muito tempo por Osma, mas que está em Gondomar, penso, estes pais merecem o melhor. Padre Júlio, parabéns por este direto. Elisiária, um beijinho para esses pais maravilhosos. Os filhos, diz a Helena, são ainda mais especiais porque estes pais também parecem ser excelentes e dignos de admiração. Importa educar os filhos, não como. Clarinda, Sr. Padre, por favor, peça à mãe de David que pesquise na net MED 13L. Opa, olha, não sei. A Marisa, que está, beijinho muito grande para todos. A Carolina não conheço, mas o David é um menino muito especial e tem uns pais fantásticos. Também não te compensas. Olá. Não ia dizer outra coisa. E o Paulo Santos, é mesmo necessário ser pai e mãe diferentes para ter a coragem de lutar por um filho menos igual. Olha que esta está bem feita. Esta do Paulo Santos, que também o pai era de Osda Ribeira. O meu colega de escola, menos Paulo. É? Então, isto é uma aldeia global, obrigado pelo vosso testemunho, são coisas importantes e difíceis. Esses pais foram escolhidos, entre aspas, em especial para serem uma bênção para os filhos. Filhos especiais com pais especiais, diz aqui o Marco Pinto. E a Júlia, a Carolina não conheço, mas o David é um menino maravilhoso. Opa, vocês vão ficar... pronto. E é assim. E então, 131 neste momento que estão aqui na nossa companhia. Então, vamos falar de sexo. É engraçado. Agora, falando a sério, antes do sexo, da sexualidade, que deve ser complicado gerir essa história, não é? Mas antes de chegar a essa parte, eu gostava de falar do seguinte. Nós, na procura que fizemos, não obtivemos respostas. E então, um dia, alguém me convidou para uma reunião, e essa reunião era com pais especiais, ou seja, com filhos especiais. E então daí foi-nos feita a proposta de criar um núcleo de uma associação portanto, que se chama Pais na Rede, em que os princípios eram muito interessantes para cada um de nós. E então os pais que estavam nessa reunião resolveram juntar-se e desenvolver um núcleo da Associação Pais na Rede em Aveiro. Então, que já existia, mas que estava um bocadinho adormecido. Pronto, a Pais na Rede é uma associação nacional, é uma ONGPD, portanto é uma organização não governamental para a pessoa com deficiência e, portanto, é uma associação nacional com vários núcleos e foi-nos feita a proposta para nós desenvolvermos o nosso núcleo em Aveiro. E desde 2015 não temos feito outra coisa. Portanto, temos os fundadores, os pais fundadores, chamamos assim, não digo fundadores porque na verdade o núcleo já existia, ou posso dizer reativadores, começaram a trabalhar, portanto, para que estes jovens tivessem uma oportunidade. E
E os princípios desta associação eram muito interessantes. Tinha uma coisa que se chamava a metodologia centrada na pessoa. O que é isto, muito resumidamente? É perceber em cada um dos indivíduos quais eram os seus sonhos, as suas limitações e as suas competências, portanto, para cada um deles. De forma a que fosse desenvolvida a parte das competências. Porque a parte, enfim, já não interessa. O que interessa é desenvolver as competências. Portanto, a fome, enfim, isto foi crescendo, e hoje a associação em Aveiro acolhe e acompanha cerca de 25 jovens. Da qual fazes parte? Da qual eu faço parte da coordenação. Nem sequer é da direção. A direção é em Lisboa. Da coordenação do Núcleo de Aveiro. E nós somos 5 elementos na coordenação, 4 são pais. Portanto, isto é muito importante, porque além de nós acompanharmos os nossos filhos, há também o apoio às famílias. É muito importante. É muito importante o apoio às famílias. E daí, como eu dizia, nós acolhemos e acompanhamos hoje cerca de 25 jovens. Eu digo jovens porque eles vão desde os 18 até aos 36 anos. E apanha-se várias doenças, não é? Sim, anomalias. Várias anomalias, portanto, todos eles com déficit cognitivo. E, entretanto, neste último mês, apareceu-nos lá um sénior, com 64 anos, que não, enfim, tinha resposta em lado nenhum. E a experiência foi maravilhosa. O senhor, com 64 anos, chegou, sentou-se no chão, conforme estavam os colegas dele, e logo fez parte da matilha. Portanto, uma coisa interessante. E assim, a interação entre eles é fabulosa. É assim, esta gente não tem filtros. Claro. E são completamente puros. Portanto, aquilo que lhes vai na alma, eles dizem. Claro. E portanto, uns mais, outros menos, evidentemente. Os outros que se preparem. Exatamente. Portanto, mas são de tal forma acolhedores que integram toda a gente. Integram toda a gente e rapidamente eles, enfim, são acolhidos no grupo. Portanto, destes 25 jovens, chamamos assim, metade deles estão ocupados profissionalmente. Ou seja, que é uma das lutas também desta exatamente. Associação. Não é só dar apoio à família e ter estes jovens ocupados, mas também que eles estejam ocupados como eles acham que as outras pessoas estão. Ou seja, para a minha filha é muito importante ela perceber que também tem um emprego. Como a mãe tem um emprego, como o pai tem um emprego, como a irmã tem um emprego. Tem uma vida social, como os irmãos, tem um namorado, como os irmãos. Portanto, é muito importante. E se quiser falamos já da parte da não, sexualidade, porque é uma parte intrigante portanto, para quem nos está a ouvir e para todos os pais. Não é Olha, de tal forma intrigante e enfim, um tema complexo de abordar, que a Associação já promoveu 2 vezes oficinas de pais relacionadas com este tema. Convidámos alguém que está mais ou menos, enfim, treinado nestas coisas para nos falar. E a maior parte das vezes nós saímos mais confusos do que entramos. Exatamente. Mas enfim, vamos partilhando experiências uns com os outros e há algo que é muito importante dizer na questão da sexualidade. Sexualidade não é só o ato sexual. Exatamente. A sexualidade é composta de afetos. Esta gente também precisa muito de afetos. Eu só diria, a maior parte do pessoal confunde sexualidade com genitalidade. Exatamente. A genitalidade faz parte da sexualidade. E a sexualidade é uma coisa mais... Foi dessas coisas, foi esse tipo de percepção que nos foi transmitida por alguém que é experiente nestes assuntos. Claro. Ou seja, nós, a nossa vida, enfim, dá-nos imensa experiência, mas nós não sabemos tudo. E estamos a aprender todos os dias. Uhum. E, portanto, a associação à qual eu, enfim, dou a minha cara, pela qual eu dou a minha cara,
nesse aspecto, tem promovido uma série de iniciativas que capacitem, por um lado, os filhos, mas também os pais. Nós costumamos dizer na coordenação, costumamos dizer o seguinte: isto é uma associação de pais, não é uma associação de filhos. Certo? Porque os pais têm que estar na primeira linha, claro, para que, pronto, criem condições para que os filhos sejam felizes e se sintam iguais aos outros todos. Mas mesmo assim vocês têm que estar com o coração nas mãos, não é? Não é um bocado, não é? Assim, estamos com o coração nas mãos, como estamos com os outros filhos. Igualzinho. Portanto, assim, a nossa vida altera-se infinitamente. Termos um filho especial altera-se infinitamente, portanto. E eu costumo dizer que o importante é aproveitar os intervalos. Claro, claro. E aprendemos uma coisa: ter um filho especial ensina-nos muitas coisas. Enfim, eu costumo-se dizer que às vezes é uma benção. Eu não concordo que seja uma benção ter filhos especiais. Não alinho por essa. O que eu acho que é uma benção é a força que nos vem, não sei de onde. Isso é que é uma benção. Para nós conseguirmos, portanto, enfim, lidar e, enfim, e saber, portanto, contornar os obstáculos. E eu queria dizer isto: é uma coisa que nós aprendemos. Ter um filho especial ensina-nos a viver um dia de cada vez. Que estás a rir? Conta lá. Deixa agora. Verdade. Diz lá, conta lá. É verdade. Ter um filho especial é ensinar-nos a vivermos um dia de cada vez, a saborear o melhor que temos. Estas crianças especiais são as crianças muito felizes quando têm em volta delas uns pais que as aceitam como elas são e lutam para que elas sejam felizes e se sintam felizes. E só para acrescentar uma coisa: são felizes com muito pouco. Isso mesmo. Ficam satisfeitos com tão pouco. Por exemplo, o David veio mudar a minha vida de uma volta enorme. O David, eu sempre apostei muito nele para ele ser o mais igual aos outros possíveis, para que ele não se confrontasse com as diferenças, que os outros, mesmo assim, eles são tão cruéis, que já aconteceu. Tu és deficiente, ou porque sabem que ele toma medicação, porque o David toma um comprimido todos os dias para a concentração. Tu tomas Ritalina, tu és deficiente. E ele, quando chega a casa: mãe, filho, deixe, isso faz-te diferente. Não, então, o que é que tu queres? E o David foi uma vez em que eu apostei sempre muito nele. Ele, naquela fase em que, para não estar à espera da segurança social, digamos assim, o David andou na psicomotricidade, o David andou na hipoterapia, o David andou na terapia da fala há muitos anos na Universidade de Aveiro. Essa parte era gratuita, eu consegui gratuito. Mas o David passou uma fase que eu gastava com ele a passar de 400 euros por mês. E tinha a minha prestação da casa de 300 euros por mês. E passei uma fase muito difícil. Depois veio a Matilde, era mais uma criança, era mais uma despesa que tínhamos. E nessa fase tinha alturas que não tinha possibilidade de pagar a minha prestação da casa, porque ela até era no final do mês e eu ia aos meus pais a dar cá 300 euros, eu depositava na conta e quando recebia o meu ordenado eu ia levantar e dava aos meus pais. Nesta luta foi-se mantendo e cada vez a dificuldade era mais, até que eu cheguei em 2014. Os princípios de 2014 foram muito complicados para mim, porque eu cheguei a um ponto que eu pedia o dinheiro, mas já não o conseguia entregar. Foi numa fase em que o David chegou a andar também ainda na terapia da fala, juntamente com a psicomotricidade e com a hipoterapia. E então o meu pai resolveu partir nesse ano. Foi em abril de 2014 e ali fez-se um clique. Faleceu. Foi assim: Laura, tens aqui uma solução para resolver na tua vida. Não tens dinheiro para pagar a casa. O David é aquele que tu nunca vais desistir dele. Eu dizia muita vez às minhas colegas, tanto que elas depois diziam: Laura, tanto agoiraste a tua vida que isso aconteceu. Eu dizia muita vez, a falar para outras colegas, eu dizia: não desistam, mas estou à espera da terapia da fala, à médica. Vão vocês, não desistam.
desistam, não estejam à espera, vocês estão à espera de quê? Vocês não veem eu como eu vou. Então o David não quer a resistência. Eu dizia, se eu um dia tiver que vender a minha casa, as minhas paredes, para educar o meu filho, eu vendo. E foi isso que me aconteceu. Nesse ano, nesse mês, o meu pai faleceu, o meu irmão tinha um projeto aprovado, tinha orçamentos na mão, estava para começar a construir a casa dele, e eu disse, João, é assim, queres construir a tua casa, constróis, mas é assim, eu tenho que vender a minha casa que eu não tenho possibilidade para pagar. Se tu quiseres, eu vendo-te a minha casa. A minha casa foi feita pelo meu pai. Foi o meu pai que me construiu, ele era construtora, e aquilo tinha um valor sentimental muito grande, claro. E foi uma decisão que é assim, ou decides, ou não decides, ou é ou não é. E eles pensaram e compraram a minha casa, e eu, claro, tive muita pena. Era a minha casa. Era por um bem maior também. Era por um bem maior. Era pelo meu David. Aquilo que a Laura está a dizer é exatamente o grande problema das famílias que têm. Elas vivem apertadas, como um garrote. Porque enfim, tentam dar o melhor aos seus filhos, como de qualquer outra pessoa. Claro. Mas este malta exige muito, não é? Portanto, e nós queremos dar o melhor e damos, enfim, vamos buscar força onde ela não existe, vamos buscar meios onde eles não existem, mas, portanto, é esse o nosso grande enfim, desafio, é um grande desafio. É muito grande. É um grande desafio. Pronto. Eu gostava que depois falassem do espetáculo que vai acontecer, sim. Porque o tempo começa a esgotar-se. De qualquer dos modos, eu penso que aquilo que estavas a dizer há pouco, que quando falavas para ele, tu tens que ser e não sei o quê, não estarás às vezes também a puxar a barra demasiado? Não, porque eu sei que ele tem capacidade para ele consegue. Então ele consegue, o David é assim, ele é por etapas, o desenvolvimento dele é por etapas. Ele passa uma fase, parece que parou no tempo, e de repente aparecemos, o David já está totalmente diferente, faz é uma etapa parada e depois dá um salto para a etapa seguinte. E eu sempre fui muito exigente do David. O meu marido costumava dizer, pena entre aspas, ele dizia, eu um dia vou tirar da internet como é que tu hás de lidar com o David, porque isto faz parte dele. E eu dizia, homem, mas o David nós podemos exigir um bocadinho mais dele, vais ver que é só benéfico para ele. Eu sempre fui muito exigente com o David, sempre, mesmo na escola e tudo, sempre. E quando ele não consegue, o que é que tu fazes? Quando eu sei que ele não consegue, porque ele não consegue, mesmo, eu aceito. Quando ele chega, mãe, olha, tirei só esta nota. Filho, então para a próxima sabe melhor. Quando ele chega, mãe, olha, tirei esta nota. David, eu sei que tu nessa disciplina, desculpa, consegues tirar melhor. Falta de estudo. Mãe, porque é assim o David, eu continuo a investir no David. O David tem 3 vezes por semana apoio particular, numa professora que até é do ensino especial. Vai lá 3 vezes por semana, tem explicadora, o David andou numa osteopata, o David agora faz RPG, o David faz piscina, tudo para estimular aquela parte muscular, e na escola tem esses apoios que, pronto, eu também tenho as minhas limitações, não consigo, claro. E então procuro, não fico parada lá por eu não ser capaz de o ajudar. Ele tem que ter quem o ajude. Exatamente. E já que estamos a falar em ajuda, e por isso é que está ali o João José, que tem aquele carimbo, aquele emblema no pullover, que é um espetáculo, um concerto solidário que vai acontecer e que é pela inclusão desta gente que para muita gente está excluída. E é um concerto solidário para esta associação, de que o João José também faz parte na coordenação, certo? Que há pouco falavas. Exatamente. Já agora podes dizer um bocadinho o que isso é? Assim, a associação, como disse já há bocadinho, é uma associação que acolhe e acompanha estes jovens especiais, que é preciso dizer portanto, déficit cognitivo moderado, portanto, e que acompanha nas suas atividades e proporciona, assim, eu vou voltar um bocadinho atrás só para explicar o seguinte: o nosso modelo é que estes jovens estejam ocupados, como disse, tenham uma ocupação profissional, alguns deles têm capacidade para ser remunerados,
e nós lutamos na Associação para que isso aconteça. Procuramos todos os incentivos que existem para que esse jovem, portanto, tenha o seu salário. Nós temos um jovem que trabalha há muitos anos aqui num horto da Oliveirinha, portanto, ele desempenha perfeitamente as funções que lhe são confiadas. Portanto, ele é capaz de o fazer. Portanto, metade dos... Tem o seu salário. E tem o seu salário. Esse tem o seu salário. Tem o seu salário. É muito importante dizer que as entidades que recebem os nossos jovens são gente especial também. Pois são. Porque é preciso, portanto, serem sensíveis, perceberem as limitações desta gente para lhes dar uma ocupação. Portanto, são gente muito especial. Portanto, como eu dizia, metade dos nossos jovens, e lutamos para que sejam mais ainda esta semana assinámos um protocolo também com uma entidade que nos vai acolher. Nós chamamos de entidade inclusiva. Nós damos o nome entidade inclusiva. Portanto, e a nossa associação, portanto, proporciona isso aos jovens. Quer dizer, você tem monitores? Nós temos 3 técnicos. Técnicos? Exatamente. Sim. Nós temos 3 técnicos, uma psicóloga, uma especialista portanto, em educação especial e temos uma estagiária em Assistente social. assistente social. Portanto, nós temos essas valências que todas as tardes proporcionam atividades diferentes aos nossos jovens. Os nossos jovens não estão fechados em casa. Os nossos jovens são vistos regularmente na rua, a maior parte das vezes. Andam na rua, estão integrados na comunidade, interagem com a comunidade. Este ano até... Hoje vinham felizes porque hoje tiveram aula de vela durante a tarde. Portanto, A minha Carolina andou sozinha num barco, na Ria. Não é possível. Portanto, eles surpreendem-nos todos os dias. É verdade. Nós, portanto, somos uma associação que não temos absolutamente nenhum subsídio do Estado. E também é por isso que fazemos este tipo de iniciativas, este concerto solidário, que se repete desde há 4 anos. Portanto, é também no sentido de sensibilizar e não esconde de maneira nenhuma que também é com o intuito de angariar fundos para que possamos continuar o nosso trabalho, que é reconhecido por toda a gente. A começar pelos pais, que é o mais importante. Claro. Portanto, este espetáculo é um espetáculo que nós chamamos de espetáculo. É um concerto solidário pela inclusão, que desde 2017 acontece todos os anos, em março, e nós lhe chamamos Concerto Solidário pela Inclusão, Deixa Cair o Dedo. Isto foi uma ideia muito feliz, porque o Padre Júlio, quando eu fui falar neste concerto, ele perguntou-me: o que é isto, deixa cair o D? É muito simples. Isto é deficiência. Se nós lhe tirarmos o D, fica eficiência. Está tudo dito. Claro. Tudo dito. Portanto, Esse espetáculo vai ser no dia 15 de março, às 17 horas. 15 de março às 17 horas. E este ano tem a particularidade de termos convidado gente da nossa terra. É a banda, portanto, a Associação Filarmónica de Osório Ribeira, acompanhada também por uma filha da terra, que é a Ana Paula Rada, e depois também um violinista muito conceituado, que vai, além de tocar as suas peças, vai tocar com os nossos jovens. Uma pessoa que queira ir ou que queira ajudar, como é que o pode fazer? Assim, quem quer ir pode adquirir este bilhete junto, da associação, ou até através de mim, quem conhecer. E depois, quem não puder ir, nós criámos o chamado bilhete solidário, que é um bilhete para quem não possa ir e queira contribuir. Portanto, nós aceitamos todos os contributos, sejam eles quais forem. Portanto, é muito importante dizer que ainda hoje me ligaram de Osório Ribeira: ó filho, eu não posso ir, mas quero contribuir. Claro. Assim, pronto, primo, eu dou-lhe um bilhete solidário para ficar com uma recordação. Portanto, por ser um concerto solidário e por falar de solidariedade, é uma palavra complexa de dizer, eu tenho aqui um pequeno texto de um conhecido professor da nossa praça, o professor António Barreto.
que foi este texto, é um excerto do discurso dele, de um prémio que nós ganhamos. Nós, associação, um prémio que nós ganhamos, que é O BPI. o BPI Solidário, que é um projeto muito, muito inovador, que é o seguinte, está em curso. Está em curso. Está em curso. Portanto, os nossos jovens, com as suas limitações, ajudam a gente idosa de Aveiro, de Arredores, naquilo que for preciso. Passear o cão, ir ao supermercado, ir com eles à farmácia, escrever uma carta a um filho, falar com um filho pelo Skype. Portanto, nós temos fazer companhia. Os que estão mais sozinhos. Portanto, é a interação entre os nossos jovens que são portadores de uma limitação e que vão ajudar os outros que também, enfim, também estão limitados de alguma forma. E este projeto está a decorrer agora, portanto, em Aveiro, que é voluntariado para todos, que nós, enfim, ganhamos, e na cerimónia de entrega deste prémio, o Dr. António Barreto faz um discurso fantástico. Eu admirava-o já e fiquei a admirar muito mais. Estás a falar do sociólogo, é? Exatamente. Daquele Pedro. Exatamente. E ele diz assim, isto é solidariedade. É uma bela palavra, tão usada e invocada, que poderia haver receio de perder valor. Mas não. Quando se diz, quando se ouve, quando se escreve, tem sempre especial valor e sentido único. Porque é uma palavra especial e se refere a um sentimento especial. Um gesto raro. Porquê? Porque somos nós, homens e mulheres. Porque precisamos uns dos outros, sem distinção. Porque, em certos momentos da vida, precisamos mais uns do que outros. E se estivermos atentos, vemos quem precisa. E os solidários estão sempre prontos, mesmo que não conheçam quem precisa. Mesmo que não saibam quem é. A solidariedade é isso mesmo. Não olha a reputação, nem favores, nem recompensa, nem nomes. Só distingue quem precisa. Muito bem. Isto é um texto, enfim, e quando a pessoa está por dentro do assunto e quando sente isto... Isto é um texto que vem na linha daquilo que nós queremos que sejam solidários connosco e venham ao nosso concerto. Do dia 15 de 17 horas. 15 de março, 17 horas, no anfiteatro da Reitoria da Universidade de Aveiro, às 17 horas, como disse, com a Tuna de hoje, que não é Tuna, mas que era conhecida antigamente por isso, que é a Associação Filarmónica de Hoje da Ribeira, e também com esta Ana Paula Rada, que foi precisamente uma cantora que se notabilizou no Voice. Finalista do Voice. Foi finalista da Voice, esse concurso da RTP, não? É porque RTP, sim, RTP, sim. Da televisão, pronto. De qualquer modo, Laura, tu que, para terminar, o que é que tu não disseste e gostavas de dizer? Ficaste sem palavras. É dizer aos pais que têm filhos especiais, como nós, que não desistam de lutar por eles, de fazer o que tem que ser feito para eles serem felizes, sentirem-se felizes e sentirem-se são diferentes, mas são iguais aos outros. Podem fazer o seu trabalho, ser prestáveis à maneira deles. Mesmo que às vezes seja necessário puxar... dar um abanãozito, claro. Não é por ele ser diferente que vamos deixar andar. Não puxar por ele temos. Para poder fazer aquilo que ele pode. Eu acho que muito sim. bem. Pronto. Padre, só uma coisinha muito rápida, que é complementar um bocadinho o que a Laura disse. Por favor, não escondam os vossos filhos especiais. Eles têm direito a serem felizes. Muito bem, muito bem. E com esta recomendação do João José, que hoje comemora 31 anos com a Margarida, em que estão casados, eles que têm 3 filhos,
todos eles são especiais. Aqui a Laura, que tem 2, ambos são especiais. Porquê? Porque quer eles, quer os pais também são especiais. Como, querido amigo e querida amiga, você também é especial, porque esteve aí desse lado a fazer-nos companhia, e é por causa de você aí que nós estamos aqui. Até uma próxima conversa, mantenha-se atento, já sabe, esta entrevista vai agora ficar disponível no Facebook, quer no meu Facebook, facebook.com/padrejúlio, e também nos Facebooks, quer da Paróquia de Travassou, de Os da Ribeira, de Espinhel e também do Arciprestado de Águeda, e também pode estar disponível com outra qualidade de imagem e de som, quer no YouTube, quer no meu canal com capa, canal.pt/190619, que é o meu canal na Mel, que pode ser visto na sua televisão, carregando na tecla verde e digitando este número. E pronto, penso que para as 73 pessoas que estão aqui, boa noite, Padre Júlio, diz aqui a Rosa Irane, estes pais são muito especiais. Já tive o prazer de trabalhar numa iniciativa que eles tiveram no dia 23 de novembro do ano passado. Estes jovens são muito queridos e felizes porque têm uns pais maravilhosos. Beijinhos. Parabéns a estes pais, obrigado, Padre Júlio. Boa noite a todos. E pronto, e é com estas boas noites todas, com esta gente toda aqui na nossa companhia, bateram um recorde em termos e é engraçado que o número manteve-se de quase que do princípio ao fim, ou claro que houve picos de 150 e por aí fora. De qualquer dos modos, foi um prazer estar aí. Volte sempre. Toma atenção no Facebook, porque na próxima vai ser lá noticiada. Ok? Até lá, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Obrigada. Pronto. Já podemos falar? Já podem falar. Bem. Padre Júlio, espero ter. Vocês sabem quanto nos viram? 2.200. A gente só precisa. Não, foi a Margarida também. A gente tem que... Não disse quase nada, ainda por cima não estava a contar com esta pecinha. Mas esteve muito bem. Olha, para quem não estava a contar, não, correu-me. Não, a Margarida está Nós habituada a isto. queríamos muita coisa para dizer. Opa, pois tinha, mas entretanto eu também tinha que gerir, Claro, porque entretanto claro. encontrei esta alma de Deus, e não esqueci-me, era para dizer isto, esqueci-me, foi numa reunião de